sobre a volta do Supremo Tribunal Federal ao trabalho e a pauta dos juízes de garantia, eu converso agora com o comentarista de Brasília, Zé Maria Trindade, que está conosco. Ô Zé, seja bem-vindo. O Supremo tem uma agenda, digamos, concorrida nesse segundo semestre? É importante, viu? Está na hora de começar logo o segundo semestre, né? Essa é a ideia. O recesso não é só do Congresso Nacional. Os deputados e senadores retomam também o trabalho amanhã com uma reunião de líderes para definir a pauta. Agora, as atenções estão no Supremo Tribunal Federal, não só pela pauta, mas sobre a nova gestão. A presidente, Rosa Weber, vai se aposentar, o presidente Lula vai indicar um substituto, mas o ministro Luiz Roberto Barroso vai assumir a presidência do Supremo. Primeiro interinamente e depois através de uma eleição, né, que é uma praxe. O mais antigo que não tenha exercido a presidência do Supremo é que assume, mas é preciso fazer uma eleição. E aí ele assume a presidência e pode dar um ritmo diferente ao Supremo Tribunal Federal. Olha, Piotr, a posse de Cristiano Zanin na vaga, né, de Ricardo Lewandowski no Supremo muda ali o quadro, o equilíbrio, né? É uma postura diferente, é uma linha parecida, mas uma postura diferente. Ele vai herdar um gabinete com cerca de 300. São 334 processos. Ele passou, durante esse tempo, esse recesso, estudando esses processos. Oficialmente, ele já está no Supremo Tribunal Federal, porque o decreto foi assinado. Falta a posse formal, o que vai acontecer agora no dia 3, né? E, a partir daí, ele vai participar das sessões. Será mesmo, como disse a Janaína, uma posse rápida, né? Apenas uma lembrança. A presidente vai falar, o decano da corte fala e a vida segue, apesar de ser um momento importante. Ele, diferente dos últimos aqui, vai ter um jantar especial da Associação de Magistrados, que oferece esse jantar e paga o jantar, e em virtude aí da pandemia e tal, dos últimos acontecimentos, os ministros indicados não tiveram esta homenagem dos magistrados. Então, a postura será diferente. E o interessante desse processo é que o Zanin, que era ali um azarão, acabou ganhando a confiança do Senado Federal. Eu fiquei assustado logo depois, quando o nome dele começou a ser citado, que os senadores diziam, olha, ele vai sim ser muito bem aceito. E foi muito bem aceito no Senado Federal e agora no próprio Supremo Tribunal Federal. Ele usou exatamente esse recesso, esse tempo, Piotr, para conversar e se aproximar dos outros ministros. Está integrado já, viu? Agora, Zé, nada muda por outros aspectos as questões todas que se imaginava o Senado levaria em conta. A questão da impessoalidade, que não foi atendida, a formação mais sólida no direito, que muita gente critica, que também não foi atendida. Ele não tem trabalhos publicados na área do direito, ou seja, não é um jurista reconhecido por vários trabalhos publicados. Todas essas coisas não foram levadas em conta. Mas, bom, isso virou passado agora, né? Porque ele vai tomar posse e vai ser ministro supremo. Ele vai ser um dos mais, se ele permanecer até os 75 anos, vai ser um dos mais longevos, não é isso, Zé Maria? Ao lado do Dias Toffoli também, que vai ficar muito tempo no Supremo. Tudo vira política. A Constituinte definiu algo parecido com a Suprema Corte dos Estados Unidos. É mais ou menos a mesma coisa. Uma indicação do presidente da República, mas a grande responsabilidade recai sobre o Senado. E o Senado que deveria fazer uma sabatina rigorosa, vetar alguém que não tenha os critérios exigidos para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Se fosse outro critério, seria da mesma forma política. Uma política corporativista, por exemplo, como é a lista tríplice na Procuradoria-Geral da República, de qualquer maneira vira política. O que eu acho estranho é que, ao ser indicado, o ministro do Supremo se reúne com todos os senadores e se reúne a portas fechadas, só os dois, o candidato a ministro e o senador. E ninguém sabe o que eles se prometem lá nesta reunião secreta, ou seja, vira política e promessa. E dizem aqui, Piotr, que na semana seguinte da posse, o ministro indicado se esquece de que foi indicado, ele tem estabilidade, né? E aí ele esquece, veste a toga e toca seu trabalho. Eu espero que ele faça isso. Ele não depende de mais ninguém, né? É o mínimo que se espere. Isenção.
E que não fale fora dos autos também, porque o que mais esse Supremo faz, membros do Supremo hoje, é dar entrevista, antecipar parecer, opinião e depois como é que julga sobre isso, né? Nessa hora, o Supremo brasileiro não copiou a Suprema Corte americana. Na parte boa da Suprema Corte americana, que juiz não fica dando entrevista e falando, antecipando opiniões e votos ou impressões sobre coisas que vai julgar posteriormente. Zé, obrigado pela gentileza, viu? A máxima do direito é que juiz só fala nos autos, ou seja, só naquele momento em que ele se expressa. Porque senão, se ele fala antes, ele pode emitir juízo de valor sobre algo que ele vai julgar. Aqui, a gente vê isso com certa frequência, o que afronta esta lógica, né? Juízes da Suprema Corte americana não dão entrevista. Você não vê juízes da Suprema Corte indo, por exemplo, à reunião da UNI, lá, da UNI, do equivalente à UNI, se é que tem alguma coisa parecida com a UNI nos Estados Unidos. A UNI, vamos lá, como a gente viu o Barroso recentemente, né? Dizendo que derrotou o bolsonarismo. 4 horas e 42 minutos. Barroso vai ser o próximo presidente do Supremo também, tá? Ele que está nessa linha sucessória agora.